Eu agradeço muito ao Senhor, porque já na oração da manhã, Ele nos deu essa palavra, que está em Deuteronômio, é o 5º livro da Bíblia, 31, e o versículo foi o 6, Deuteronômio 31, 6, onde o Senhor nos disse: coragem e sede fortes, nada vos atemorize e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará, nem vos abandonará. E esta palavra foi dita por Moisés, quando chegaram aí, no limiar da terra prometida. E essa palavra Ele dirigiu a todo o povo, aquele povo todo que devia adentrar a terra prometida. E qual foi a palavra? Eu vou dizer e você vai repetir: coragem. E diga isso para você mesmo, porque é o Senhor dizendo: coragem e sede fortes, não vos atemorize. Aliás, nada vos atemorize e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará e nem vos abandonará. Diga comigo: eu creio, Senhor. Eu assumo, Senhor. Eu preciso dessa sua coragem, parresia. Eu quero, Senhor, e eu preciso ser forte. Que nada me atemorize, que eu não tema nada, porque o Senhor que é o nosso Deus, é quem marcha à nossa frente. O Senhor não me deixará, não me abandonará, nem a minha e nem aos meus irmãos. Não abandonará a vossa igreja, não abandonará a renovação carismática, que recebe agora este mandato. Adentrem, em frente, tomem posse. Eu estou convosco, é preciso tomar posse. Eu estou convosco, não vos deixarei, nem vos abandonarei. Então, meus irmãos, essa palavra foi dita para o povo, mas o livro de Josué, então vai um pouquinho para frente só, são algumas páginas, termina o livro do Deuteronômio e começa o livro de Josué, onde agora Moisés, aliás, o Senhor, não mais Moisés, que falou ao povo. Claro que o Senhor falou antes ao povo através de Moisés, mas agora Moisés já morreu, e quem fala a Josué é o Senhor. É Josué capítulo 1, versículo 1. Começamos o livro de Josué. Após a morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num. Então, dá nome e sobrenome, é uma pessoa. Porque, meus irmãos, esta ordem do Senhor é dada a toda a renovação, mas a renovação é feita de pessoas, de indivíduos. E diga comigo: eu sou um deles. O Senhor está falando comigo. Eu sou esse Josué, porque eu não sou só, eu tenho um povo que está comigo, um povo que estou levando,
e que precisa entrar na terra da promessa. Eu sou esse Josué, e eu aceito hoje, eu assumo hoje ser Josué. Fala a mim, Senhor, e que a sua palavra já se realize em mim, que enquanto a palavra é pronunciada, que ela já se realize em mim, Senhor, e que ela depois continue. Sim, Senhor, continue agindo em mim e fazendo a obra em mim. Então veja, o Senhor disse a Josué, assistente de Moisés: meu povo, aliás, meu servo Moisés morreu, vamos agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta de vossos pés, eu vou-lo dou, como prometi a Moisés. Vamos agora, passa o Jordão. Meus irmãos, como foi milagrosa a passagem do Mar Vermelho, que era imenso, também quando eles tiveram que passar, por causa da enchente que acontecia naquele tempo, foi milagrosa, foi um portento de Deus a passagem do Jordão, e era preciso passar pelo Jordão. Eu posso dizer, nós, com esse congresso, passamos o Jordão, já estamos nos últimos passos, no final do leito do Rio Jordão, para adentrar na terra da promessa. Então a palavra é esta: passa o Jordão, tu e todo o povo, e entra na terra que dou aos filhos de Israel. O povo não imaginava que a terra que o Senhor lhes dava precisava ser conquistada, e conquistada palmo a palmo, porque aquela terra era possuída. Havia reis, havia príncipes, havia chefes que possuíam aquela terra. Meus irmãos, aqui é uma verdade importantíssima. A terra que vamos conquistar, ela é possuída. Porque onde não está o Senhor Jesus, infelizmente, o inimigo vai usurpando esses territórios. Onde não entra o Senhor Jesus, crucificado e ressuscitado, infelizmente, mas é real, o inimigo vai usurpando, e você entende o que é a palavra usurpar. Nós estamos adentrando, e nós precisamos adentrar num território usurpado pelo inimigo, e onde, infelizmente, ao invés de Jesus ser o Senhor, quem está sendo o Senhor é Ele. Nem preciso dizer quem Ele é. Dá uma olhada para os ambientes onde você já vive. Dá uma olhada ao derredor, para nós percebermos como, infelizmente, a vontade de quem é feita nesse mundo onde nós vivemos hoje. A vontade de quem? A do Senhor? Infelizmente, não. Claro, existem muitas pessoas que já foram conquistadas pelo Senhor, que são do Senhor, que fazem parte deste povo, que foram possuídas pelo Espírito, que de diversas maneiras tiveram o seu encontro pessoal com Jesus, e hoje são discípulos, são missionários, são pessoas que se entregaram, que deram a vida, que são apóstolos.
Mas se você olha, a grande maioria, eles não estão longe de você. Eles estão também na sua família, eles estão também, quem sabe, dentro da sua casa. Pessoas que são territórios usurpados. Talvez seu marido seja um território usurpado pelo inimigo, talvez seu filho, sua filha, ou quem sabe seu pai, sua mãe. Infelizmente, mas eu tenho que ser realista, é um território usurpado. Olhe as nossas instituições, olhe as nossas instituições, olhe a educação, olhe os meios de comunicação, e olhe as várias áreas profissionais, a área da jurisprudência, a área da saúde, o comércio, a indústria, a agropecuária, enfim, meus irmãos, é só dar uma olhada ao nosso derredor e vermos o que é que está imperando nessas instituições. É a vontade do Senhor? São as ordens do Senhor? São as leis do Senhor? Não, infelizmente, o povo que nos rodeia, nós já fizemos parte desse povo, e infelizmente de quando em quando, nós também, como eles, fazemos as coisas do jeitinho que o diabo gosta. Verdade ou não é? Portanto, este território precisa ser conquistado palma a palma. Eu diria pessoa por pessoa, corpo a corpo. E é para isso que o Senhor está nos enviando a mim, enviando a você, e deixa eu dizer algo mais, enviando a nós como corpo, a nós como povo de Deus. E é por isso justamente que nós precisamos ser unidos. Imagine um corpo cujos órgãos estão desagregados, onde cada órgão do corpo se acha importante, bem ao contrário daquilo que São Paulo vai dizer, lá na primeira carta aos Coríntios, logo depois de falar dos dons. Imagine um corpo cujos órgãos estão desagregados, cujos membros estão desagregados, e cada um se achando importante, põe reparo naquilo que os outros são, naquilo que os outros fazem, e por essa razão querem caminhar sozinhos e caminham sozinhos, e muitas vezes não apenas se isolam e caminham sozinhos, que são os melhores, que são os que sabem, mas criticam, falam, impedem, se posicionam contra. Deixa eu dizer, em primeiro lugar, a igreja inteira, todas as instituições da igreja precisam ser um, porque a igreja é uma só, e quem vai fazer isso somos nós. Os movimentos que o Espírito Santo suscitou na igreja precisam ser unidos. Claro, cada movimento é um, ele é aquilo que o Espírito Santo fez. Ele tem um carisma próprio, ele tem um dom próprio, ele tem uma missão própria, ele tem um jeito de ser e um jeito de fazer as coisas distinto do nosso, mas que foi dado pelo Espírito Santo, e você precisa crer. Eu preciso crer. Diga comigo, eu preciso crer que esses movimentos foram constituídos pelo Espírito Santo, não foi por vontade de homem, e eu não posso me opor a algo que o Espírito Santo inspirou. Esses movimentos fazem parte do meu corpo, fazem parte do meu corpo,
o corpo de Cristo no qual eu estou, eu não posso me opor. Pelo contrário, eu preciso estar unido, eu preciso fazer um. Meus irmãos, isso é muito importante. Agora veja isso dentro da renovação. Graças a Deus, nesses 40 anos, e no Brasil nós podemos dizer 37 anos, porque nós tomamos como ponto de partida para a renovação carismática no Brasil o ano de 1970. Um pouquinho antes já havia uns focos de renovação, mas quando a renovação aconteceu mesmo no Brasil, claro, iniciante, mas aconteceu mesmo no Brasil, foi 1970. Nós temos 37 anos de caminhada, e graças a Deus, porque temos 37 anos de caminhada, e de boa caminhada, onde o Espírito Santo agiu, onde graças a Deus nós permitimos que o Espírito Santo agisse e fizesse a obra do jeito dele, da maneira dele. Obrigado, pode aplaudir mesmo então. Levantaram-se pela ação do Espírito Santo várias expressões da renovação carismática católica. Porque veja, numa família é assim. Portanto, a lei natural é esta: existe o pai, a mãe, existem os filhos. Pense numa família numerosa como nós tivemos, 5, 6, 7 filhos. Claro, esses filhos vão crescendo e precisam crescer. E é claro, esses filhos precisam se casar. E se casam. E cada um deles vai formar uma família. Verdade ou não é? E cada família é uma família. Desculpe, eles não são um bolo. Não, é a mesma família, vinda daquele pai, vindo daquela mãe, mas porque são bons filhos, porque eles pegaram o patrimônio do pai, eles formaram também famílias, e famílias lindas, e famílias que trouxeram o patrimônio do pai e da mãe, não o patrimônio material, mas o patrimônio que receberam na educação, na formação. E é claro, cada uma dessas famílias agora é uma expressão diferente. Você nota, olhando para os seus irmãos que se casaram e formaram as suas famílias, há características muito semelhantes, mas há coisas específicas, muito próprias de cada uma desta família. Meus irmãos, é assim que as coisas se multiplicam e crescem. Se você quer outra coisa, também o nosso corpo, as nossas células, elas vão se multiplicando. Graças a Deus, surgiram diversas, distintas expressões de renovação carismática católica aqui no Brasil e no mundo. E veja, tudo isto é obra do Espírito Santo, foi Ele quem suscitou, foi Ele quem fez. Eu não posso opor-me a uma obra do Espírito. Eu não posso me fazer indiferente a uma obra do Espírito. Eu não posso ficar colocando reparos, porque eu não entendi ainda. Pode aplaudir, porque eu não entendi ainda e não entendi perfeitamente qual é a obra do Espírito Santo naquela expressão de renovação carismática católica. Veja quantas coisas lindas a renovação carismática católica suscitou. São filhos da renovação. Meus irmãos, desde o começo,
E eu não conheço um momento da minha vida onde eu não me disse Renovação Carismática Católica. Mas nos nossos estatutos, os que temos ainda, dizem que a Canção Nova é Renovação Carismática Católica. Nós pertencemos a esta família, estamos nesta família, descendemos desta família, mas como acontece com as famílias humanas, hoje nós somos uma família. Somos ou não somos? Dá uma olhada para a Canção Nova. Isso é obra de homens? É obra de Padre Jonas? Não, isso é obra do Espírito. Você está com os pés pisando, você está sentado, você andou nesses dias por aqui sobre uma obra do Espírito. E além das coisas materiais que você viu, isso é concreto, você toca, você apalpa. Você viu as pessoas, você não conheceu a todas, mas deixa eu dizer, eu sou Renovação Carismática Católica. O Eto e a Luzia, que são os cofundadores, o Eto é o realizador e a Luzia é a mãe desta família. Deus a constituiu assim, desse jeito. Digamos, nós somos os pais desta família. Esta família tem muitíssimas características próprias. A essência da renovação, ela tem toda. Mas nós somos uma família diferente, distinta, e não podemos negar. Como eu estava dizendo, você não conheceu todas as pessoas, mas as pessoas que você conheceu, as pessoas que optaram vir e viver na comunidade Canção Nova, elas se consagraram a Deus. Deixa eu dizer, modéstia às favas, fui eu que, graças a Deus, pela ação do Espírito, pelos dons que o Espírito Santo me concedeu, por aquilo tudo que eu aprendi na renovação e que eu vivi e vivo na renovação carismática, eu pude formá-los assim, formá-los discípulos, formá-los missionários, formá-los apóstolos. Eu pude formá-los e veja a obra que o Senhor fez. Meus irmãos, por que é que Deus pôde nos dar toda esta potência que hoje a Canção Nova tem? Ela que foi a primeira comunidade que surgiu como comunidade de vida no Brasil. Por que nós temos toda essa potência? Porque nós somos uma obra conduzida pelo Espírito Santo, somos uma família instituída e conduzida pelo Espírito Santo, e nós não podemos negar, e eu não nego, pelo contrário, eu sou Renovação Carismática Católica e nunca neguei o batismo no Espírito e nunca neguei os dons do Espírito Santo, que fazem parte da especificidade da Renovação Carismática Católica. Outros movimentos têm as outras coisas que nós temos, mas o específico, o próprio da Renovação Carismática Católica está definido inclusive em livros da renovação, que o específico da renovação, o dom específico que Deus deu à renovação é o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. E nós os temos. Então eu dei como exemplo a Canção Nova, mas só porque você está palpando, e eu é que estou falando. Mas veja, até mesmo na sua cidade, Deus pode ter levantado, e provavelmente levantou, outras expressões da renovação carismática católica, vieram desta família, e você não pode negar os seus irmãos. São irmãos seus, que o Espírito Santo conduziu,
a formar uma nova família. Eu sei que existe a renovação, e ela precisa continuar. Várias vezes aqui se falou, usando o termo movimento, bem entendendo a expressão movimento, existe e vai existir, mas porque esse movimento ele é fecundo, ele vai produzindo famílias, vai produzindo expressões. E meus irmãos, nós não podemos estar divididos, muito menos nós não podemos estar uns contra os outros. E por que isto? Eu volto onde eu comecei, porque o território onde nós entramos, onde nós precisamos adentrar, já está possuído. Usurpado, e somos nós. Como corpo, renovação carismática católica, órgão a órgão, membro a membro, todos unidos no corpo de Cristo, que devemos adentrar e reconquistar aquilo que o inimigo usurpou. Não é dele. A educação no Brasil não é dele, os meios de comunicação no Brasil não são dele. A agricultura, a agropecuária, as indústrias, o comércio, não é dele. A área da saúde, a área da educação, e você podia multiplicar as várias instituições. A política não é do inimigo, ele usurpou, foi usurpando instituição por instituição. A família não é do inimigo. Os meios de diversão que hoje são cada vez mais usados, a informática, a internet, não é do inimigo, ele usurpou. E nós precisamos adentrar neste território, e esta é a ordem do Senhor para nós agora, hoje, neste momento. Esse congresso todo, você viu, girou em torno disso. Irmãos, estamos nos últimos passos para adentrar na terra prometida, mas que precisa ser conquistada. E diga comigo: eu sou o conquistador, que na luta pelo poder do Espírito preciso, necessito conquistar, passo a passo, unido aos meus irmãos, unido à família Renovação Carismática Católica, formando somos nós, mas que vamos conquistar, palmo a palmo, esse território para o Senhor, para que Jesus, amém, amém, para que Jesus, crucificado e ressuscitado, seja o Senhor e o Salvador de todo esse campo imenso que nós precisamos conquistar. Retomando, eu tenho receio de nem terminar o texto de Josué. Versículo 3, aliás, versículo 5 logo. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir, porque o Espírito está conosco, e é Ele que faz com que ninguém possa nos resistir. Enquanto viveres, ninguém te poderá resistir. Estarei contigo, como estive com Moisés, não te deixarei, nem te abandonarei. Percebeu? São as mesmas palavras que estão lá no livro do Deuteronômio, e continua: sê firme e corajoso, porque tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes.
Veja, meus irmãos, é uma promessa de Deus. Acompanha na sua Bíblia. Ser firme e corajoso, porque tu, e tu quer dizer tu, é uma obra de cada um de nós, claro, em conjunto, eu não preciso repetir, é por isso que precisamos ser um, é por isso que precisamos ser unidos, é por isso que não podemos nos separar, mas é obra de cada um, e é necessária a obra de cada um, porque o Espírito pega a pessoa, toma a pessoa e age com pessoas concretas. Tu has de introduzir este povo na posse da terra que jurei a seus pais dar-lhes. E daí então vem o versículo 7, tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras desse livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Versículo 9, leia comigo, todos que têm essa tradução. Isto é uma ordem, ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Repete, isto é uma ordem, ser firme e corajoso, não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Esta é a promessa do Senhor, como nós pedimos e como nós proclamamos. Enquanto a palavra vai sendo proclamada, meus irmãos, ela vai sendo realizada. Saiba, o Senhor esteve dando neste tempo, enquanto a palavra ia sendo proclamada, e ela vai permanecer em você. Esta palavra está já se realizando na sua vida. O Senhor já está lhe dando esta coragem, o Senhor já está lhe dando esta firmeza, o Senhor já está lhe dando este destemor, essa intrepidez, com a certeza de que Ele está e estará contigo em qualquer parte onde fores. Qual foi a grande característica de Josué? Ele foi discípulo. Discípulo de Moisés. Isso quer dizer, ele viveu próximo a Moisés. Desculpe, ele era carne e unha com Moisés. Ele não abandonava Moisés em momento nenhum. Ele via tudo aquilo que Moisés fazia, e como Moisés fazia, e ele foi assimilando tudo aquilo tornou-se vivência em Josué. Josué era muito jovem em comparação com Moisés, mas Josué era frágil, também pela sua juventude, mas ele foi assimilando. Nós poderíamos dizer que com as características próprias dele, ele se tornou um outro Moisés. E por isso Deus pôde agora confiar a ele esta missão. Meus irmãos, pela graça de Deus, não sei quantos anos de renovação você tem, mas no tempo que você tem, mesmo que você seja novo, nós fomos aprendendo a ser discípulos. Mas agora, adentrando nesta terra prometida, entrando em luta para reconquistar os territórios usurpados pelo inimigo, mais do que nunca,
Você precisa ser discípulo. Diga comigo: eu preciso ser discípulo. Discípulo de Jesus. Andar com Jesus. Viver com Jesus. Olhar para Jesus. Assumir a vivência de Jesus. Ser um outro Jesus. Para agir como Jesus. A mente de Jesus, o palavreado de Jesus, os sentimentos de Jesus, o modo de ser de Jesus, o modo de falar de Jesus, o modo de agir de Jesus. É preciso, meus irmãos, é preciso que cada um de nós venha dizer: eu vivo, primeiro, estou crucificado na cruz com Cristo. Isto é na carta aos Gálatas, capítulo 3, aliás, capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado na cruz com Cristo. Portanto, eu morri para esse mundo. E você precisa saber disso e viver assim. Estou crucificado na cruz com Cristo. Eu vivo. Mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente na carne, eu a vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus irmãos, é um despojamento total, é uma entrega total. Quem quiser ser meu discípulo, renuncie-se a si mesmo. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. E claro, isso não se faz num passe de mágica, isso se faz passo a passo, isso se faz caminhando, isso se faz conquistando, isso se faz na luta do dia a dia, isso se faz na oficina da vida, não há outra maneira. Ou você faz assim, ou não vai acontecer. Você vai se tornando cada vez mais discípulo. Discípulo hoje, discípulo amanhã, discípulo depois de amanhã. Aprendendo com Jesus. Para ser um outro Jesus. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo. É Cristo que vive em mim. Que portanto se expressa em mim. Eu sou como que não existindo, como não vivendo. Eu estou pregado na cruz com Cristo. A minha vida presente, na carne, nessa carne, graças a Deus, eu já a vivo, pela fé, na fé, no Cristo Jesus, que me amou e se entregou por mim. Na verdade, ser discípulo é isto. É uma caminhada, é uma conquista. E aí que está, onde é que você vai aprender a ser discípulo? Justamente aí, neste campo minado do território que foi usurpado pelo inimigo e que você tem que conquistar palmo a palmo para o Senhor, para que o Senhor seja o Senhor e o Salvador de todos aqueles que estão nesse território. E você vai ser esse conquistador se for discípulo. Se você não for discípulo, me desculpe, você não vai conseguir conquistar. Não vai conseguir. Se Cristo não resplandecer em você, meus irmãos, isso não quer dizer que já sejamos perfeitos. Não, isso é uma conquista que se faz dia a dia. Graças a Deus, veja, eu recebi o batismo no Espírito Santo em 1971. Eu não sou ainda tudo aquilo que o Senhor quer que eu seja, não sou. Eu tenho consciência disso. Eu falo e as pessoas ficam assim, meneando a cabeça, mas é verdade. Eu tenho muito para conquistar, mas
graças a Deus, eu já não sou o que era. E graças a Deus, eu percebo isso de ano para ano. Me desculpe estar falando, mas é preciso testemunhar. De ano para ano, olhando o ano anterior, eu vejo que nesse ano eu já sou diferente do ano passado. Diferente no sentido de que já não sou mais o mesmo. Cristo é mais em mim e Ele precisa ser mais em mim. Por enquanto eu só consigo a medida de um ano para outro ano. Mas certamente chegará o momento em que eu precise até ter um balanço de mês para mês, percebendo que neste mês eu fui muito mais discípulo, eu fui muito mais Jesus. Eu gosto de me expressar assim, mas eu dizendo o meu nome, é o jeito que o Senhor quer que você seja. Um Jesus, um Jonas, Jesus, e um Jesus, Jonas. Eu explico. Primeiro, um Jonas, com todas as minhas fraquezas, e aqueles que são próximos a mim, conhecem as minhas fraquezas, conhecem aquilo que eu sou como criatura humana e marcada pelo pecado original. Mas, esse Jonas, Jesus, falando como Jesus, agindo como Jesus, tendo a mentalidade de Jesus, tendo cada vez mais os sentimentos de Jesus, permitindo que Jesus se manifeste em mim, se manifeste no meu olhar, até mesmo no meu jeito de olhar. Eu encaro as pessoas, eu olho as pessoas nos olhos. E depois que eu fui perceber, não foi uma coisa propositada, eu dei graças a Deus. Eu preciso deixar que Jesus se manifeste pelo meu olhar, que Jesus se manifeste pelas minhas feições, pelo meu rosto, pelo brilho da minha pele. Eu preciso que Jesus se manifeste no meu sorriso. E meu sorriso vai se tornando cada vez mais lindo, na medida que eu deixo Jesus sorrir no meu sorriso. E é isso que você precisa. Eu estou dizendo de mim, mas na verdade, isso o Senhor quer e precisa de cada um de nós. E ser discípulo é isso, conquistar, ser discípulo é isto. Que Jesus se manifeste nos meus gestos concretos, na minha acolhida, no meu perdão. Na minha paciência, na minha amabilidade, na minha bondade. Eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é uma conquista. Muda agora o nome. Eu me chamo Jonas. Como é que você se chama? Então, qual é o seu nome? Jesus. Diz comigo, eu digo, Jonas Jesus. Como é que você diz? Isto. Mas ao mesmo tempo, um Jesus Jonas. Quer dizer, o povo precisa. E esses nossos irmãos, que estão nesses territórios usurpados, só vão ser conquistados por Jesus. Ninguém mais vai conseguir conquistá-los, ninguém mais vai conseguir arrancá-los lá de onde eles estão. Só Jesus crucificado e ressuscitado. Mas deixa eu usar uma expressão ousada. Mas Jesus encarnado em você. Diga assim: Jesus encarnado em mim. Encarnado em mim. Tomando a minha carne. Tomando o meu ser. De maneira que eu seja um Jesus. E agora diga o seu nome. Jonas. Eu e você precisamos ser um Jesus
Jonas. Quer dizer, do meu jeito, do meu jeitão, eu não tenho outro jeito. Claro, eu vou deixando cada vez mais o meu jeito ser mudado por Jesus, mas eu tenho o meu jeito. E aliás, o seu jeito, o meu jeito é necessário. É por isso que o Senhor nos fez diferentes, até mesmo para conquistarmos pessoas diferentes. E Ele precisa se manifestar. Um Jesus, você. Repete agora, eu digo Jesus Jonas, você diz com o seu nome. Um Jesus, repete, com o jeito de, com o modo de ser de, e onde é que nós vamos conquistar isso? Naquilo que está no versículo 8, e que o Senhor falou a Josué: traze sempre na boca as palavras deste livro da lei, medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito, assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Meus irmãos, o Senhor concedeu uma graça a mim e a Canção Nova, que lá em 1977, na festa de Cristo Rei, quando eu ousadamente fiz o desafio para os jovens com quem eu trabalhava, quem queria deixar sua casa, seus trabalhos, seus estudos, enfim, e virmos morar em comunidade. Foi num grande encontro que nós vínhamos repetindo durante 2 anos, de uma formação muito profunda. Foi também neste encontro que eu ensinei os jovens a ler a Bíblia dentro daquele método que depois tornou-se um livro, a Bíblia, um livrinho. A Bíblia foi escrita para você. E daí eu tenho a alegria de dizer que a Canção Nova nasceu da palavra de Deus e nasceu para a palavra de Deus, porque eu nasci da palavra e nasci para a palavra. Meus irmãos, tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu faço, melhor dizendo, tudo aquilo que o Senhor faz através de mim é resultado da palavra de Deus. Eu me alegro quando o povo, confundindo meu nome Abib, eles me chamam de Padre Jonas da Bíblia, e realmente é isto. E você percebe em mim essa característica. Claro, eu não posso parar, eu preciso continuar, eu preciso cada vez mais possuir a palavra de Deus. Mas aqui está o segredo: é a palavra de Deus que nos faz discípulos. Nós encontramos Jesus na Eucaristia e precisamos da Eucaristia, a Eucaristia celebrada, a Eucaristia recebida em comunhão, a Eucaristia adorada. Precisamos. Mas o Senhor agora está frisando e precisa frisar a palavra, porque são os santos padres que dizem: o mesmo Jesus que está na Eucaristia está na palavra. Está na palavra. Eles ousam dizer: a palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Então, nós nos formamos discípulos pela palavra de Deus. Eu preciso dizer a você: você precisa comungar a palavra todos os dias. E comungar quer dizer comungar.
fazer comunhão com a palavra, fazer um com a palavra, de modo que a palavra seja você e você seja a palavra. Você sabe muito bem aquilo que Jesus diz, e se aplica muito a nós carismáticos, sobre aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não cumprem a vontade do Senhor. E como eles disseram que faziam milagres, que faziam prodígios, que expulsavam demônios em nome de Jesus, e Ele os afastou. Por quê? Porque não faziam a vontade do Pai. E como Ele disse, que aquele que conhece a palavra, tem a palavra, prega a palavra, mas não vive a palavra, é como o homem que construiu a sua casa sobre areia. Veio o vento, a chuva, e essa casa desmoronou. E apenas a casa que foi construída na rocha, isto é, por aqueles que na fraqueza, mas conhecendo a palavra, a colocaram em prática, em vivência, realizaram a palavra, esses é que construíram a sua casa sobre a rocha, e construindo-a sobre a rocha, essa casa permaneceu, apesar dos mesmos ventos, das mesmas chuvas, das mesmas tempestades, esta casa permaneceu, firme, forte. É por isso que você precisa comungar a palavra de Deus todos os dias. E como é bom você ter uma palavra, um versículo, um pedaço de versículo, mas que é a palavra que o Senhor trouxe para você, que você colheu, talvez na liturgia, talvez quando você se fez um com a Bíblia, se fez um com a palavra, e o Senhor permitiu que aquela palavra fosse a sua palavra para o seu dia, e aquela palavra vai sendo ruminada dentro de você durante o dia, e durante o dia você vai se recordando dela, você vai lembrando essa palavra, talvez até mesmo você escreva essa palavra lá nos seus apontamentos, talvez no seu quadro, não sei, no seu computador, para ir ruminando esta palavra, para que a palavra se faça carne em você. É assim que Jesus vai se encarnar em você, porque a palavra se fez carne em você, porque a maneira mais próxima de nós nos encontrarmos e fazermos um com Jesus é justamente através da palavra. Mas também, meus irmãos, o versículo anterior aqui de Josué, que é o versículo 7, que nós pegamos na metade, portanto, o segundo parágrafo: não te afastes dela, isso é, da lei. Então deixa eu ler tudo, o 7, tem ânimo e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Para realmente sermos bem-sucedidos nesta conquista para o Senhor, nós não podemos afastar-nos da palavra, nós não podemos afastar-nos do Evangelho, nem para a direita, nem para a esquerda. Em outras palavras, o Senhor precisa da minha santidade para conquistar esses territórios que estão usurpados. Sem santidade de vida conquistada dia após dia, isso não vai acontecer. Serão bons propósitos, será um lindo congresso, mas não vai acontecer. O Senhor precisa da minha santidade de vida. E agora deixa eu dizer, o Senhor precisa dessa santidade de corpo.
onde você com seus irmãos de grupo, seus irmãos de comunidade, vendo a santidade, vendo a luta pela santidade uns dos outros, porque é uma luta, meus irmãos. Nós estamos num campo minado, nós estamos num campo onde, nós estamos num território onde infelizmente o inimigo usurpou. E então, ou nós somos totalmente diferentes, radicalmente diferentes do mundo, ou nós não vamos conquistar isso para Jesus. Se você procede como o mundo, se você pensa como o mundo, se você tem o palavreado do mundo, se você tem os costumes do mundo, como é que você vai conquistar para Jesus os seus irmãos que lá estão? Se você também faz do jeitinho que o outro gosta. E meus irmãos, não tenhamos medo, digo agora no singular, meu irmão, minha irmã, não tenha medo de ser radical na vivência do Evangelho, não tenha medo de assumir ser radical na vivência do Evangelho.